possamos, com a ajuda dos nossos companheiros do plano espiritual, trocarmos algumas impressões a respeito do tema de hoje, contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez, em função de alguns terem chegado um pouco depois, possa estar estranhando a ausência das nossas queridas internas, que eu chamo das meninas. É que o nosso elevador está com problema e a escada para elas é muito sacrifício. Por essa razão, hoje, elas não estão aqui conosco. Mas a nossa irmã Fânia, no finalzinho, se ela não desmarcou, vamos ver. Ela leu da seguinte maneira: sem nos associarmos aos propósitos do Pai na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Nós vamos falar sobre o pedir e obtereis. Em resumo, vamos falar sobre a prece. E essa última parágrafo da lição já nos dá uma ideia bastante importante sobre como a gente deve se conduzir quando estivermos em prece. Em primeiro lugar, a prece é para a gente louvar, pedir e agradecer. A maioria das vezes nós pedimos, algumas vezes agradecemos. Louvar é raro. Mas então nós vamos ter neste capítulo uma orientação trazida por Kardec e pelas passagens contidas no Evangelho, para que a gente possa ter a noção de como a gente deve se comportar. A Gisele já leu também esse trecho de Mateus, né? É isso mesmo, de Mateus, que traz as explicações para a gente a respeito. Então nós vamos, no dia de hoje, nos cabe falar sobre do item 1 ao item 15. É bastante extenso. Então o que nós fizemos? Nós pegamos cada item deste contido aqui no estudo de hoje e trouxemos algumas impressões, algumas anotações que achamos importantes para as nossas reflexões. E convidamos a todos, ao chegar em casa, buscar o Evangelho no capítulo 27, Pedis e obtereis, e observar a leitura completa, tirando os seus próprios entendimentos. Então, nós temos três partes: qualidade da prece, eficácia da prece e ação da prece. Transmissão do pensamento. A qualidade da prece. No final dos itens da passagem do Evangelho, tem um comentário que diz assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orares, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então a gente já tem nesse resumo uma visão bastante importante da qualidade da prece. A prece não se mede por quantidade de palavras, não se mede por eloquência na palavra, não se mede por gestos, não se mede por nada disso. A prece se mede por sentimentos. Havia um cidadão que ele todo dia entrava na igreja
se ajoelhava diante do altar e começava a dizer assim, olhando para a imagem do Cristo. Ele fechava os olhos bastante contrito e dizia assim: A, B, C, D, E, até o Z. E o padre observava aquilo. Um belo dia o padre interpelou esse nosso companheiro e perguntou a ele: eu não entendo, você todo dia está aqui, se ajoelha diante do altar e fica falando o alfabeto, de olhos fechados e vê de frente para a imagem do Cristo. Eu falei assim: sabe o que é, seu padre? Eu não tenho estudo, eu não sei usar essas palavras bonitas que as pessoas falam nas orações. Então, eu sei que Deus é bom e Deus é justo. Então eu dou as letrinhas para ele formar as palavras do que eu preciso falar. Esse seria atendido com certeza, porque ele estava usando todo o sentimento e simplicidade e humildade dele para fazer a sua prece. Então a prece é a gente falar o que nós temos, o que sente o nosso coração. Então não adianta a gente se ajoelhar, a gente cair em lágrimas, a gente postar a mão, a gente fazer ó, e meu sentimento está vazio, meu coração está vazio, como disse a página. Então a gente vai pedir, que é o que a gente mais faz. Não é o que eu digo, às vezes a gente até agradece, né? E louvar jamais. Então é preciso que a gente tenha essa visão da eficácia da prece, da qualidade da prece, né? Ela deve ser assim. Então devemos ter puros, humildes, cientes dos nossos defeitos. Então não adianta a gente também, como na passagem também fala, a gente está falando nas outras passagens, quem for buscar, que eu sei que vocês vão fazer isso em casa, buscar o Evangelho e ler a lição completa. Então tem uma parte que ele fala que o fariseu, né, ele está fazendo a oração dele, mas dizendo, todo orgulhoso, né? Eu estou pedindo, mas sabe como é que é? Porque eu faço, eu dou, eu faço o dízimo, eu contribuo. Eu não sou igual esse que está aqui do meu lado, não. Era o publicano, e o publicano, coitado, ele nem levantava a cabeça. Ele não tinha nem coragem de olhar para a imagem para fazer a oração dele. Aqui ele estava sendo atendido, porque ele estava com o seu coração puro, o seu sentimento limpo. Tem uma parte de uma interpretação do Pai Nosso, que foi citado também na página de abertura, eu não sei toda, mas uma parte que diz que é bastante significativa, que é a primeira, assim: eu não posso dizer Pai Nosso que estás no céu, se eu não considerar todo mundo como meu irmão. Olha só que coisa importante. Não é por isso que nós vamos deixar, que nós ainda não estamos nesse estágio de considerar todo mundo como irmão, claro. Mas não é por isso que nós vamos deixar de orar, não, tá? Mas sempre com essa sensação, tem que estar o mais puro possível, o mais desprendido possível. Nós precisamos estar com o nosso coração sem sentimento de mágoa, de ódio. Se no momento que nós formos fazer uma prece, a gente até lembrar de alguém que é um desafeto nosso, que a gente até peça por ele, que a gente se desprenda desse momento e peça por esse nosso desafeto. Isso que é importante para que a nossa prece tenha qualidade. O segundo item fala sobre eficácia da prece. Na eficácia da prece, o que nós separamos? Porque é interessante também a gente observar. Hoje eu estava buscando esse estudo que me cabia fazer na noite de hoje, e recebi uma notícia por volta de meio-dia de uma pessoa muito querida que está passando por um problema realmente, que eu até disse para ela, né, eu não posso avaliar o peso, que o problema é seu, você que está passando, mas eu sei que não é leve, não, eu sei que dói. Então a gente vê, quando a gente começa a estudar sobre a prece, a gente vê o quanto a gente pode ajudar o nosso semelhante numa situação difícil através dessa ferramenta que é a prece, através do entendimento que a doutrina espírita nos traz dos porquês da vida. Aquela questão que não há injustiçado, pode haver injustiça, mas não injustiçado. Então a gente tem algumas palavras de que fala para confortar, e a gente começa a entender, e com certeza ela, acredito que a minha esposa tenha colocado o nome, mas se não colocou, eu estarei vibrando por ela com certeza, com muito fervor, com muito carinho. Por isso que o Girão,
Está ali no roteiro, e ele fala sempre, né, quando a gente vai fazer as preces, agora com bastante contrição, que a gente seja contrito, que a gente esteja com o nosso pensamento mais elevado possível para acompanhar a prece que é lida aqui. Nós vamos ler pelos doentes, depois pelos desencarnados. Então esse sentimento que nós colocarmos nas palavras, ou até mesmo que a gente não fale no nosso pensamento, como o nosso companheiro que dizia as letras do alfabeto, é isso que importa, é isso que tem peso. Então vamos lá, eficácia da prece. Então nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. E a gente começa a raciocinar. Deus já sabe de tudo, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe das minhas necessidades, e realmente sabe. Então para que eu vou pedir? Para que eu vou expor? Em primeiro lugar, para demonstrar humildade. A gente precisa demonstrar humildade. A gente sabe aonde nós estamos errando. Todos nós sabemos das nossas necessidades, pelo menos aquelas mais prementes para espíritos imperfeitos ainda encarnados na Terra. Então, claro que as leis de Deus não serão derrogadas a pedido nosso através de uma prece, através de uma oração. Mas quantas e quantas situações são amenizadas em função de pedidos feitos, em função de transformação nossa durante a nossa caminhada. Então as leis, essas não serão derrogadas de maneira nenhuma, porque do momento que as leis naturais elas sofrerem mutação, elas deixam de ser essas leis únicas que existem, que regem todo o nosso viver, a nossa existência. Mas situações tantas existem, a gente conhece a leitura espírita, os livros espíritas que tem aí trazem vários e vários relatos a respeito de situações que foram amenizadas. Aquele que botava as mãos dos escravos na moenda quando eles faziam algo de errado e estraçalhava a mão dos escravos, vem, trabalha no carinho, no amor, numa reencarnação nova, ele vem para perder as mãos, mas em função do comportamento que ele usa, que ele pratica durante a encarnação, a situação dele é amenizada, ele perde um dedo. Ele perde, mas perde um dedo. Ele passa pelo sofrimento, mas um sofrimento menor em função daquilo que ele construiu, através do seu comportamento, através das suas preces, através da sua demonstração de carinho ao próximo. Então, as leis não serão derrogadas, mas nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho. Eu vou pela direita ou vou pela esquerda? Eu vou no caminho que me aproxima do Pai ou vou me afastar deste caminho? A escolha é nossa. Agora, na hora que a gente resolve escolher o caminho que vai nos aproximar do Pai, que a gente, com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, com a nossa sinceridade, com o nosso fervor, pede ajuda, ajuda bem. É aquela história de ele não desvia o raio que vai cair, vai cair. É lei da natureza, o raio vai cair. Mas ele pode fazer com que eu me afaste no momento. Os bons espíritos podem me intuir, como eles intuem a gente quando nós estamos trabalhando. Então ele pode me intuir e falar assim, olha, pega aquele... olha lá um passarinho, lá vou ver aquele passarinho, eu vou lá ver o passarinho, o raio cai onde eu estava. Isso é possível fazer. É por isso que nós precisamos, acordou, gente, eleva o pensamento, faz uma prece, pede a presença dos bons espíritos e procure andar na reta. Procuremos andar certo, o mais possível. Como falei, espíritos imperfeitos ainda somos, ainda erramos a cada instante, a cada passo que damos. Mas é preciso que a gente tenha a certeza que esse Pai age da seguinte maneira, quando nós pedimos com sinceridade. O que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação.
Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. A ação é minha, os bons espíritos me sugerem. Agora, pedis e obtereis, está lá. Então tem que ter sempre a parte nossa, em função daquilo que nós queremos. Me lembra a história do outro que pedia todo dia a Deus, né, nas preces dele, que ele ganhasse na loteria. Eu queria ganhar na loteria, eu preciso ganhar na loteria. E normalmente se faz até barganha, né? Se eu ganhar na loteria, eu vou dar 10 milhões para o Joaquim Murtinho lá, para o Lar Mãe Ritinha. Se eu ganhar 100 milhões, eu dou 10 milhões para lá, mas eu tenho que ganhar 100, né, que eu vou ficar com 90. Aí se faz barganha. E ele pedia sempre, eu preciso ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, meu Deus, meu Deus. Aí um dia Deus surgiu para ele, mandou um emissário, né? E disse para ele, vê se pelo menos joga. Ele nem julgava. Então tem que ter sempre uma ação nossa. Então é que ele fala, Deus vai conceder sim, confiança, coragem, paciência e resignação. O resto nós vamos ter que fazer. O resto nós vamos ter que fazer para provar que nós já estamos aprendendo. Que todo mundo sabe que isso aqui é escola, hospital e oficina de trabalho, né? Onde nós estamos, encarnados, planeta Terra. Então eu estou aprendendo, vamos ver, ele me dá isso. E eu faço a minha parte. E nós fazemos a nossa parte. Agora, a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então a gente vê pensamento. Coube a doutrina espírita trazer a explicação mais clara, um esclarecimento completo a respeito de como esse processo ocorre. Estamos nós mergulhados num fluido cósmico universal, tudo. E através desse, com pensamento, a gente atinge aonde a gente precisa atingir. O nosso pensamento, quando a gente pensa com vontade, com fervor, com boa intenção, realmente ele é ouvido. Como diz lá, tem uma passagem que fala, não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento do Pai que está no céu. Então, nós, é em função desse fluido cósmico universal, onde tudo está mergulhado. Então, é estudando a doutrina espírita que a gente vai entender essas coisas. E é através do pensamento que essa comunicação ocorre. É preciso que a gente vibre através do nosso pensamento com vontade e intenção daqueles que nos pedem ajuda, que pedem as preces, que pedem as orientações. Existem situações que as pessoas pedem que a gente... Você está indo ao centro? Estou. Faz uma prece para mim lá que eu não estou bem. Tá, tudo bem, tu está indo para casa assim. Eu falei, não, eu vou ali no bar tomar uma cerveja. A gente pode até fazer com sinceridade, mas será que ele vai receber? Será que ele está preparado para isso? É preciso que a gente também tenha o merecimento. Por essa razão, quando a gente faz a prece aqui de abertura, de encerramento, a gente pede que a Assembleia acompanhe silenciosamente, mentalmente, as palavras que estão sendo ditas, para que possa ter mais peso. Todo mundo do mesmo pensamento, uníssono, vibrando com a mesma intenção. Prece é o que sente o nosso coração. A gente não tem que ter vergonha de fazer prece. A gente pode ter vergonha de ficar que nem eu, como papagaio aqui falando para assistência. Tudo bem, aí é de cada um. A pessoa tem vergonha, não quer falar, não quer fazer a prece. Se apagar a luz de repente, ou botar ela escondida e der o microfone, ela faz. Porque na realidade ela não quer aparecer, né? Não quer ser vista em público. E prece é o que diz, é o que está sentindo o coração. Fala. E para encerrar, entregar a palavra para o nosso companheiro Paulo, que vai com certeza trazer bastante esclarecimentos mais para nós. Eu lembro de um outro fato ligado também à prece. Essa toda a maioria já conhece, do Zé, que o Zé entrava, não é você não, tá Zé, é outro Zé. O Zé entrava todo dia na igreja e diante do altar, ele dizia assim, Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. Todo dia ele fazia, a prece dele era essa. Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. Um dia o Zé ficou doente, internado no hospital, muito mal. Muito mal.
Claro, não foi à igreja, ele estava internado. Quando foi naquele horário que ele chegava na igreja, que era meio-dia, na hora do almoço dele, entrou no quarto uma pessoa, tirou para ele e disse assim: Zé, eu sou Jesus e vim te visitar. Essa é a verdadeira prece, aquela que sai do nosso coração, com sinceridade, e a gente estando com o nosso coração mais puro possível. Gente, eu espero que a gente tenha guardado algumas coisinhas, e como eu disse, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a mão de todo mundo, qualquer um, vai lá buscar os esclarecimentos que a doutrina faz, de cada passagem dessa. Dá para a gente entender bastante. E caso não entenda, às quintas-feiras nós estamos aqui estudando, a partir de março, para tirar todas essas dúvidas. Cabe a nós fazer a nossa parte. Buscai e achareis. Que Deus nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Sérgio e agora o nosso irmão Paulo vai comentar também o Evangelho. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva, a todos nós e as nossas irmãs, pelos quais hoje fazemos esse momento, né? Dedicamos esse momento a eles. Quando eu fui fazer esse estudo aqui, me surgiu uma indagação, né? Naturalmente não devia ser minha, mas porque é tão simples, tão direto, é pedir e obtereis, né? Uma ação, portanto, uma reação. As leis de Deus, elas funcionam desse jeito. Mas para obter, a gente precisa ter mérito, né? Mas para mostrar exatamente como uma coisa é simples, assim, bem simples, porque nós só estamos aí fazendo a nossa caminhada, mas muito do que a gente precisa é assim, já nos é dado por Deus. Nós é que às vezes saímos um pouquinho do caminho. Natural isso também, porque nós não somos marionetes, temos livre-arbítrio, portanto as escolhas são nossas. Mas para cada um de nós existe assim um princípio que foi igual para todos. Seja para as mulheres dóceis, para os homens também dóceis, para as mulheres mais rudes ou mais bravas, para os homens também mais rudes ou mais bravos, não importa. Lá no início, todos nós passamos pelo mesmo momento. Ao nascermos, né, depois de sairmos daquele conforto da barriga da mamãe, todos nós, o primeiro ato nosso foi o choro. Pode ser que tenha alguém que não tenha chorado, né? Um durão aí talvez não tenha chorado. Mas foi assim que aconteceu, choramos. E através desse choro, isso já é Deus nos oferecendo nessa caminhada aquilo que necessitamos para progredir. Através desse choro, a gente vai também pedir. E como é que se dá isso? Nasceu, chorou. Quando está com fome, esse bebezinho chora e obtém da mãe o alimento. Isso é a lei de Deus. É assim que funciona para todos nós. A mãe, com sensibilidade, de acordo com o choro que tem, ela sabe até se é fome ou não. Essa é a sabedoria que as mães têm. Elas conseguem saber distinguir o choro, que é um choro de necessidade material, ou se há algum incômodo com aquele serzinho que ali está. Essa evolução vai se dando, esse crescimento natural acompanhado pelos pais, e aí essa criança se desenvolve, recebe as suas educações, inclusive na questão religiosa também,
chega um momento em que as escolhas passam a ser dele, porque tem livre-arbítrio. Uma hora certa, outra hora erra, natural isso, nada de errar, só que alguns erros podem provocar alguma agressão à lei de Deus, que depois vai ter que ser corrigida e reajustada em razão do erro que foi cometido. E é neste momento que aí, quando ele pede, já não pede mais a mãe. Ele já passa a ter o conhecimento da espiritualidade, essa parte religiosa, e aí ele começa a pedir a Deus, porque esse aprendizado já começou a ser feito. Já teve aquela religação com Deus, que a religião nos propõe, quando não é pela religião, é pela própria família. E aí ele começa a fazer as orações também. Nós temos algumas aflições que adquirimos exatamente por conta do nosso livre-arbítrio. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, diz assim: se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pôde evitar, e a outra das tribulações que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede muito a primeira. Nós temos, às vezes, o hábito de dizer que tudo que nós passamos por algum sofrimento é de origem da nossa vida, nosso espírito traz, de uma vida passada. Entretanto, aqui está muito claro dizendo o seguinte: olha, muita coisa você adquire aqui. As maiorias das imperfeições são adquiridas nesta caminhada. Natural que seja assim, porque estamos em aprendizado, mas o aprendizado tem que ser para adquirir o que não presta e corrigir. E esse é o tema importante, a gente tem que buscar essa correção. Seja ela dolorosa ou não, grandiosa ou pequena, mas a correção é necessária. Diz ainda assim: faz-se, portanto, evidente que somos os autores da maior parte das nossas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Seremos ditosos um dia, estamos encaminhados, mas hoje temos as informações, Há um momento que a gente não tem, mas quando a gente passa a ter essas informações, aí as coisas ficam mais, a nossa responsabilidade aumenta, porque eu podia até ter um erro por desconhecer, mas agora eu conheço. E como é que a gente pode começar essa correção? Primeiro são com os nossos atos, porque pedir a Deus, mas quando o meu comportamento ele é totalmente contrário à lei de Deus, esse pedido não vai ter resposta. Porque o meu procedimento, ele não me dá essa condição, ele não tem um mérito para isso. Eu posso até obter alguma ajuda em razão do mérito que alguém que pediu por mim, e por ele ter mérito, acabou conseguindo para mim um benefício. Mas o meu próprio pedido fica sem base para ser atendido, porque eu não estou fazendo a minha parte. Nós temos o ensinamento de Jesus que diz o seguinte: você amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Eu estou fazendo isso? Se eu estou magoando o meu próximo, criando problema com o meu próximo, cadê o método que eu tenho que adquirir para que essa coisa funcione? No Livro dos Espíritos, na questão 659, ele pergunta assim, aliás, para quem acho que todos conhecem, o Livro dos Espíritos é um dos 5 livros da nossa doutrina. Nós estamos falando de prece, mas alguns falam em oração, outros falam em reza, não importa. Todas as religiões têm a sua forma de fazer isso, e como somos todos cristãos, antes de sermos espíritas, nós somos cristãos. Por sermos cristãos,
somos crentes nos ensinamentos de Jesus, então a prece, a oração ou a reza é o comum a todos, cada um faz do seu jeito. Só que, no nosso caso, nós já sabemos que não é pela gritaria, não é um espalhafato, ao contrário, é aquela coisa bem secreta, você no seu íntimo, na sua intimidade, procurando o local adequado que você escolha para isso, o seu quarto. Então, eu conheço uma pessoa que ela trabalha, e quando ela está no trabalho, ela diz: o único lugar que eu vou fazer minha prece é no banheiro. Não é um lugar tão agradável, mas é um lugar que ela diz que lá não tem barulho, então ela consegue fazer uma prece dela, que seja lá. Mas a escolha dela foi essa, né? Qual o caráter geral da prece? A resposta é assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e comunicar-se com ele. Pela prece pode-se propor as 3 coisas que meu irmão já tinha falado, que é louvar, pedir e agradecer. A gente começa, quando a gente tem entendimento, de que pedir já não é tão importante assim. É lógico que a gente pede. E melhor que seja pelos outros, que aí vai mostrar que a gente realmente está pregando o ensinamento do mestre, né? Louvar, a gente já sabe que nós devemos sim, esse Deus grandioso, bondoso e justo, isso é o mínimo que devemos fazer. E agradecer é sempre. Acordou, agradeça por ter acordado. Porque ter a dádiva de continuar o seu dia, como o nosso irmão falou também, já é um belo presente que Deus nos dá. Aliás, é chamado de presente por isso, tá? Porque você recebe presente de ter acordado e ter continuado a tua caminhada. A questão 658 diz assim: agrada a Deus a prece? E o Espírito responde: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento, de verdadeira humildade. A transformação aconteceu nesse, está vendo? Apesar de todos aqueles vícios que ele ainda tinha, aqui na prece dele já está demonstrando a mudança, né? Que a gente acaba promovendo em nós quando começa a ter esse entendimento. Porque não dá para fazer uma prece, né? Pedindo por nós ou por quem quer que seja uma benesse, mas o nosso comportamento ser contrário à lei de Deus. Não cabe isso. A humildade tem que estar presente na nossa prece, mas também tem que estar presente nos nossos atos. Se não conseguimos ainda ser 100%, mas pelo menos já caminhando nesse sentido, já é uma prova de que estamos no bom caminho, o caminho que o Mestre nos ensinou. Sabemos que o pensamento não liga ao Criador, é pelo pensamento que Deus está sempre conosco. Mas também Deus conhece os nossos pensamentos. Não tem como esconder nada dele. Então não adianta proferir uma prece sem que tenha o cunho da verdade, ou pelo menos do seu arrependimento, porque ele sabe o que nós fazemos de bom e de mal. Não é? Ele toma conta, aliás, é uma coisa até que a gente, quando se dá conta disso, alguém fala: você, quando era criança, alguém falava isso, você cuidado, né? Você está fazendo bobagem aí, Deus está vendo. Deus não está só vendo, Ele está sabendo tudo, inclusive o que a gente pensa, né? A essência da prece é o nosso pensamento, e através dele nós conversamos com Deus. Portanto, o poder da prece está na transmissão do pensamento. Nós somos o que pensamos. Isso é uma frase que é dita aí. Portanto, isso inclusive reflete, né, no nosso comportamento. Não dá para agirmos de forma diferente. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorre a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Muitos de nós, quando vão fazer a sua oração, ou tem um santo que gosta muito, ou preferem pedir ao seu anjo guardião,
Enfim, não há problema nisso. A prece chegará ao mais alto. Porque é natural que isso aconteça, que a gente peça por aquele a quem a gente confia. Alguns de nós preferem pedir direto a Deus, sem problema. Outros, através do Mestre Jesus, de Maria Mãe Santíssima, ou de tantos santos que tem aí que nos acolhem tanto. O fato é que ela sempre vai chegar, desde que seja verdadeira e venha do fundo do nosso coração, ela vai chegar ao objetivo. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Veja como o homem, com a prece, com sinceridade, ele consegue superar alguns momentos difíceis que passa. A prece serve como fortificante para o nosso espírito, nos conforta nas horas difíceis, serve para pedirmos por nós e pelos nossos irmãos que sofrem, pelos doentes, pelos inimigos, pelos entes queridos, desencarnados e como agradecimento. Pedir é natural, no entanto, é razoável saber o que pedir. O que podemos pedir nas nossas preces? Paz, amor, trabalho, proteção, curas, felicidade. Podemos pedir tudo o que quisermos, porém nem tudo será atendido no momento ou a contento. Por que não é atendido? Porque Deus conhece cada um de nós. E sabe que alguns momentos, algumas aflições que a gente está passando, elas são necessárias ainda. Então, a gente precisa trabalhar essa transformação em nós. Jesus, inclusive, fala que nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Se alguma dessa imperfeição ainda estiver ali, eu preciso superar aquela prova para que eu vim aqui, né? Porque todos aqui estamos em provas ou em expiação. E a gente quer passar por essas provas. Por isso, da necessidade de termos algumas dificuldades e superá-las pelos nossos próprios meios, né? Porque se eu consigo fazer o mal, eu tenho também procurar fazer o bem. E esse bem começa fazendo comigo mesmo, retirando de mim o mal que eu ainda carrego. Jesus definiu claramente a prece ao nos dizer que não há necessidade de se fazer uma prece muito longa, não é pela qualidade das palavras que serei escutado, e sim pela sinceridade delas. O nosso irmão também falou sobre isso. Eu tinha marcado aqui que reforçar, porque Jesus é sempre bom a gente lembrar. Já vimos que a prece é o nosso pensamento ligado ao mais alto. Assim sendo, a prece não depende das palavras bonitas, nem do lugar, nem do momento. Eu falei até da minha amiga que ora no banheiro, né? Podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A prece tem que ser espontânea e sair do coração. Quando todos se unem no mesmo pensamento, numa mesma finalidade, a prece tem mais ação. É o que normalmente fazemos aqui, né? Todo mundo voltado para o mesmo objetivo, a gente acaba tendo um resultado muito bom. Eu tenho aqui uma prece, não sei se todos conhecem, pelo menos o seu Girão conhece, que a gente falou ali antes. No livro de Tobias, tem uma prece que foi feita e registrada na Bíblia no Antigo Testamento. E como ela traduz bem assim essa qualidade da prece, sobretudo aquele que faz essa prece, né, dos méritos que tem, eu resolvi então trazer para vocês. E diz assim, no Antigo Testamento conta que nos anos 730 a.C., o rei de Israel era dominado por um rei tirano, esse malvado mesmo, que mandava seu exército invadir todas as cidades que eram contra ele. Um desses povoados foi expulso de suas terras e levado para outra região onde foi escravizado. Nele havia um homem bom e justo, que sofria muito vendo seus irmãos perseguidos e injustiçados. Era Tobit, casado com Ona, e tinha um único filho chamado Tobias. Este homem ajudava e socorria a todos,
E até quando morria alguém, ele, piedoso, sepultava seu corpo às escondidas, pois nem isto o rei permitia. Por ser caridoso, Tobit era perseguido, sofria muito, ficou doente e perdeu a visão. Então ele fez uma sentida prece a Deus, pedindo a misericórdia divina. Naquele mesmo tempo, numa outra região, Sara, uma jovem, vivia muito aflita. Havia se casado 7 vezes e, um a um, todos os maridos morreram antes de se unirem a ela como maridos. Agora imagina isso. Porque os casamentos na antiguidade era prometido, né? Vai casar com minha filha, o cara nem conhece noivo e tal. E ela não conhecia os maridos por alguma razão, ou pelas guerras que haviam mesmo naquele momento, todos haviam morrido. Um espírito obsessor atormentava por isso. Sara, não suportando mais tanta humilhação e gozação, imagina alguém com 7 maridos. A gente já brinca com uma pessoa aqui, que por acaso, se ela estivesse aqui hoje, eu até dizer que ela já casou tantas vezes e tal, tantas vezes viúva, né? Imagina Sara, coitada. Ela fez uma fervorosa prece suplicando a ajuda de Deus. No mesmo instante, as 2 orações são ouvidas por Deus, que envia o anjo Rafael para curar os 2, Tobit e Sara. Esse envio do anjo Rafael, nós temos 2 casos na Bíblia que são de materialização. Um deles é Rafael e o outro é Jesus. Eles se materializaram para vir fazer, né, cumprir ali a missão a que foram confiados por Deus. Passado por dificuldades, Tobit pede ao filho, que era o Tobias, para cobrar uma antiga dívida de um homem que mora muito distante. Tobias diz ao pai: meu pai, não conheço este homem, ele não me conhece, não conheço o caminho. O pai responde: meu filho, procure na cidade um homem bom e honrado para te conduzir. Tobias vai e no caminho encontra um jovem já equipado e pronto para viajar. Sem saber que era o anjo Rafael, enviado por Deus, pede ajuda e é atendido. Durante a viagem acontecem muitas coisas. Numa delas, param para descansar à beira de um rio e Tobias é atacado por um grande peixe. Ele luta e domina o peixe. Rafael pede para que ele tire o fel do peixe e o guarde para curar os olhos do seu pai. Foram seguindo no caminho. Rafael conta a Tobias sobre Sara, filha única de Raquel. Quer dizer, Rafael já vinha com aquela missão. Então ele fala de Sara para Tobias, parente de seu pai, e o convida para ir até a sua casa. Quer dizer, Rafael estava aqui fazendo o que ele cumpria fazer, né? Tobias nunca tinha visto Sara antes, e Sara não sabia nada de Tobias. Os 2 estavam separados por longa distância. Ao chegarem, Tobias fala de seu pai e Raquel se emociona ao saber que são parentes. Faz uma festa, oferece sua filha Sara em casamento e a metade dos seus bens como dote. Durante 3 noites dormiram juntos, orando e aguardando o momento de se unirem como marido e mulher. Tobias ainda recebe a dívida do pai e retorna com Sara. Aplica o fel nos olhos do pai, que volta a enxergar. O pai, extremamente feliz, pede que Tobias recompense o rapaz com metade de tudo o que havia recebido. Rafael não aceita. E neste momento conta a verdade. Tobit, quando tu oraste, assim como Sara, fui eu que apresentei vossas preces a Deus, que me enviou para curar-te juntamente com Sara, tua nora. Bom, então, vejam que a prece, né, e como as coisas funcionam com Deus, né? Aproveitou pedido de um pedido de outro, e aqui se deu por completo, né, os desígnios dele, aquilo que ele havia desejado, que eles desejaram, e acabaram Deus cumprindo para eles isso pelo merecimento deles.
Nós aqui tiramos algumas lições disso, né? O nosso anjo guardião está sempre conosco. E às vezes a gente não se lembra de incluir em nossas orações. Nós precisamos ficar mais atentos a isso, né? Às vezes até para pedir conselho mesmo. Deus nunca deixa nenhum de nós sem que sejamos atendidos aquilo que pedimos. Pode não ser aquilo que desejamos, mas que nos auxiliar vai. Nunca nos deixa em falta. A oração é fundamental. Aliás, nos ensina Emmanuel que a oração é um grande remédio para qualquer mal. Quando estivermos aflitos com algum problema, faça a sua oração. Eu queria trazer para vocês uma precezinha que tem lá também no capítulo 28, no item 38, é a coletânea de preces lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem uma prece lá que é para pedir um conselho. Ela é simplesinha, mas é um bom ensinamento. Pelo menos para mim, sempre foi. E ela diz assim, ó, quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as seguintes questões. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Se o que pensamos fazer somente a nós interessa, lícito nos é pesar as vantagens e inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessam a outro, e se, resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesemos a soma do bem ou de mal que se produzirá para nos decidirmos e agir ou abstermos. Enfim, mesmo se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar mau resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e equilíbrio. E a prece, terminando assim, antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrando desta sábia advertência. Na dúvida, abstente. E a prece é simplesinha, ela é bem assim, ó. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, e me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro, e encaminhar meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Deus abençoe a todos. Agradecemos ao nosso irmão pelos ensinamentos e agora faremos a prece pelos doentes.